Dando continuidade à didática, eu acho legal aqui nesse momento a gente começar a pensar em alguns exercícios, né? Lembrando que nós vimos do artigo 1 até o artigo 4, ou seja, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí nós vamos resolver aqui alguns exercícios aqui para a gente tentar consolidar ou então até mesmo, né, trabalhar com essa questão de interpretação. E acaba que é uma espécie de revisão, né? Então vamos lá. Separei aqui algumas questões para a gente dar uma pensada nelas, né? E a gente vai tentar trabalhar em cima o máximo que eu conseguir, né? O princípio federativo orienta uma soberana autonomia. Aqui já tem que ficar um pouquinho com o pé atrás, porque olha só, nós lembramos que soberania, quem detém é só a União, beleza? Então, o que é o princípio federativo? O princípio federativo ele tem a ver com a organização da República Federativa do Brasil, né? Você organiza o seu país picotando ele em vários territórios. E aí ele está falando o seguinte, que essa questão de picotar orienta uma certa soberana autonomia por parte dos entes políticos. Cara, o problema ali, para mim, é a palavra soberana. Então, de gabarito aqui, eu colocaria essa questão como errado, beleza? Exatamente porque soberania quem detém é a União. Autonomia quem detém são os entes federados. Tudo bem? Aí nós temos União, DF, os estados de maneira geral e os municípios. Todos eles são dotados de autonomia. O que quebrou para mim essa frase é a palavra soberania. Tudo bem? Lembrando que eu gosto de pensar na República Federativa do Brasil como se fosse uma equação, como sendo formada pela União, mais os Estados-membros, mais DF, mais municípios. E todos esses aqui detêm autonomia, que eu vou colocar de amarelo, e esse camarada aqui é o único que detém soberania. Perfeito? Corrente majoritária, tá? Existem algumas pessoas raríssimas que falam que a União detém uma certa soberania, mas isso é bem poucos autores e muito rechaçado a nível de concurso e a nível de teoria, tá? Passar para a próxima, né? A autodeterminação dos povos é decorrência natural da própria ideia de soberania. Aqui eu vou gabaritar isso daqui como correto. Tudo bem? De fato, autodeterminação dos povos, você tratar os estados de forma igualitária, exatamente decorre do princípio da ideia de soberania, porque o Estado, aqui o Estado, eu estou colocando o Estado com letra maiúscula, não estou falando de Estados-membros, né? Estou pensando em República Federativa do Brasil, Argentina, Uruguai. Então aqui, todos eles detêm uma soberania. Lembrando que este é um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil no âmbito internacional, no âmbito externo, como ela se porta. Tudo bem? Então vou gabaritar isso daqui como correto. Questão 3. Além da função típica de cada poder, cada um também exerce em caráter excepcional. Isso aqui é importante para você entender até o mundo da vida, tá? As funções atípicas dos poderes da União são exercidas em caráter excepcional, apesar de que a gente acaba vendo na prática se tornando uma regra, né? Mas a ideia era ser caráter excepcional. As chamadas funções atípicas, assim denominadas em razão de não estarem previstas em lei. Não, aqui você matou a questão. Essa parte aqui é o que tornou errado, né? Então eu vou gabaritar essa questão como errado. Tudo bem? As funções atípicas dos poderes da União estão previstas em lei, inclusive previstas até na própria Constituição, quando a Constituição dá, por exemplo, alguns poderes que são inerentes de um órgão, né? Um poder, por exemplo, você pode pegar o judiciário. E aí, dentro da própria Constituição, a Constituição confere, por exemplo, ao Senado Federal uma prerrogativa de julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, assim, na própria Constituição
Existe isso. E em lei também, quando a gente pega a própria estrutura, né, por exemplo, do Poder Judiciário, você tem leis que vão versar sobre o direito administrativo. A, as próprias leis que regem, né, a estrutura administrativa são leis ordinárias e se aplicam ao poder legislativo no que não lhe é contrário. Então, o que a gente vai gabaritar aqui como errado e o que você tem que tomar cuidado é isso daqui, ó. Tudo bem? Até aqui eu acredito que esteja correto. Eu vou dar só uma lida aqui de novo. Além da função típica de cada poder, cada um também exerce em caráter excepcional as chamadas funções atípicas. Até aqui está certo. Assim denominadas em razão de não estar previsível. Não, não é isso. Beleza? Questão 4. O Brasil adotou a República como forma de Estado. Ó, República é forma de governo. Aqui a gente tem aquele mnemônico fogo na República. Beleza? Pra você lembrar que forma de governo é republicano, então aqui já está errado, né? E a federação como forma de governo? Não, federação é forma de Estado. Beleza? E a democracia como forma de regime. O regime de governo nosso, de fato, ele é democrático. Tudo bem? E o sistema de governo nosso é o presidencialista. Então aqui a gente pode gabaritar aqui como errado, né? Tá joia? Principalmente por essas duas marcações aqui. Agora, analisar isso daqui, ó, democracia como forma de regime, de fato, regime de governo nosso é o democrático. Questão 5. Os objetivos fundamentais, onde que estão os objetivos fundamentais, né? São os caras que estão lá no artigo 3º, né? São limitados pelos sistemas de freios e contrapesos. Não, objetivo fundamental não é não. Tudo bem? Então aqui já tem um erro aqui. E traduzem os fins a serem perseguidos pelo Estado brasileiro, como, por exemplo, garantir o desenvolvimento nacional. Não. Aqui eu vou gabaritar como errado. Perfeito. E objetivos fundamentais são de fato, né? Objetivos fundamentais são eu estou querendo fugir da palavra objetivo normalmente, mas são normas que possuem uma diretriz para o alcance do bem comum. Vamos colocar de forma genérica, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Os objetivos: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Essas coisas que estão escritas lá no artigo 3º com GAEPRO, eles estão visando no futuro uma melhor igualdade, né? Melhor igualdade entre os povos, né? Entre as pessoas que compõem a República Federativa do Brasil de um modo geral. Freios e contrapesos, que é o que o cara escreveu aqui, ó. Esse sistema de freios e contrapesos, aí você coloca aqui, ó, o sistema de freios e contrapesos estão relacionados ao exercício dos poderes. Aí eu vou colocar aqui funções. Por quê? Porque a gente sabe que poder é um só, né? E você divide em várias funções. O exercício dos poderes da União: legislativo, executivo, judiciário. Freios e contrapesos são poderes que eles fiscalizam os atos uns dos outros, inclusive participando, em alguns casos específicos, no ato um do outro. Caso exemplo clássico que sempre aparece em prova é a nomeação do ministro do STF. É a nomeação do ministro para o STF. Então, assim, uma coisa não está ligada com a outra, né? Então, gabaritei como errado. Questão 6. A redução da pobreza e da marginalização e a erradicação das desigualdades sociais. Aqui é um caso que eu até chamei a atenção na aula que eu dei, tá?
que é o seguinte, por coincidência apareceu essa questão, que é que você tem que tomar cuidado, tá? Aqui a gente tem uma troca de palavras aqui que acabou trazendo uma ideia errada. Redução vai estar associada às desigualdades sociais. E erradicação vai estar associado à pobreza e à marginalização. Tudo bem? Então, o que acontece? Erradicar, acabar, finalizar, extinguir é extinguir a pobreza, extinguir a marginalização. Reduzir vai estar ligado a desigualdades sociais, porque não importa. Você pode estar lá na Noruega. Existe desigualdade social na Noruega? Existe desigualdade social em qualquer país que você pegar como exemplo do mundo. Agora, o quanto de desigualdade é que aqui no Brasil é que é muito evidente. Então a gente quer a redução dessa desigualdade. Beleza? Não é possível pensar na erradicação da desigualdade social. Isso é uma utopia. Beleza? Um minutinho, desculpa que a garganta aqui tá muito seca, então assim, tá horrível. Bom, questão 7. O Brasil buscará a integração total com os povos... A integração total não, né? Pelo amor de Deus, né? Aqui tem um problema. Com os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então aqui eu vou gabaritar como errado. O problema está na integração total. Ela quer uma integração econômica, quer uma integração social, quer uma integração cultural. O que mais cai é econômica Mercosul, em prova, como exemplo, né, do parágrafo único do artigo 4º. A questão aqui é falar que uma integração total é uma utopia. Ou na Constituição conferir os termos que o legislador usou de forma. Então, olha só, se você for lá no artigo 4º, a República Federativa buscará a integração econômica, política, social e cultural. Tudo bem? Então, as palavras utilizadas... Vamos colocar assim, ó, os termos, melhor dizendo, né? Os termos utilizados no parágrafo único do artigo 4º da Constituição Republicana Federativa do Brasil de 88 são, 2 pontos, esses aqui, ó, tá joia? Então, são essas palavras aqui. Por que eu tô só respondendo? Por que eu tô tentando pegar essas questões assim e escrever? Porque é assim que eu memorizo as coisas, né? Assim que é a minha técnica de estudo quando eu estou resolvendo uma questão, né? Para tentar absorver o máximo que eu consigo daquele conteúdo. É claro que aqui, além disso, existem fins didáticos, mas é bom você tentar começar a fazer isso também, né? Não só marcar o xizinho, acertei e passo para a próxima. Mas assim, marcou o xizinho, acertou, talvez se for uma questão de múltipla escolha, né? Tem lá uma letrinha B que você virou e falou assim, fiquei na dúvida, por que isso aqui está errado? Aí você escreve, né? Reescreve embaixo da questão, faz um caderninho de erros. Eu acho bem legal essa forma de estudar, né? São princípios da República Federativa do Brasil, dentre outros, a defesa da paz. Defesa da paz é um princípio? É, de fato. Da igualdade entre os estados, beleza, também é um princípio. Da prevalência dos direitos humanos. Então, são todos princípios. Por quê? Porque tudo que está escrito do artigo 1 ao 4 são princípios fundamentais. Eles não são fundamentos, mas são princípios fundamentais. Acabou aqui, né? São princípios da República Federativa do Brasil, dentre outros, a defesa da paz, a igualdade entre os estados, prevalência dos direitos humanos. Correto. Vou gabaritar como certo. Por quê? Os princípios fundamentais da República Federativa da Constituição Republicana Federativa do Brasil de 88
são explicitados pelos ditames dos artigos 1º, vamos colocar assim no singular, né? Do artigo 1º ao 4º, beleza? Não confundir com os fundamentos, que são apenas os ditames dos incisos do artigo 1º, que é o famoso só se de val plur. Beleza? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, da iniciativa e pluralismo político. Beleza? Desculpa aí novamente. Questão 9. Embora os poderes legislativo, judiciário e executivo sejam autônomos, eles são autônomos? São. Então até aqui está certo. Eles apresentam dependência técnica e política entre si. Aqui você já matou a questão, né? Apresentam dependência técnica e política entre si? Não. Então já vamos gabaritar isso aqui como errado. Uma vez que pelo sistema de freios e contrapesos, cada poder tem prerrogativa de controlar o outro. Não, na verdade não é isso. Então aqui a gente tem duas coisas para a gente puxar aqui, para que eu acho importante a gente deixar bem claro. Primeiro, os poderes da União são harmônicos e independentes entre si, ou seja, não apresentam dependência técnica e política uns com os outros. Bom, vamos colocar dessa forma aqui que ficou claro. O sistema de freios e contrapesos, aí você vai colocar assim, ó, check and balances, não tem o condão de controlar os poderes, mas apenas de fiscalizar os seus atos. Tudo bem? Quando eu coloco fiscalizar os atos aqui, é no sentido de que um não pode ter uma prerrogativa que vai começar a se sobrepor ao outro. Tudo bem? Sobre fiscalizar os atos, impedindo assim. Vamos colocar entre aspas aqui, só para ficar claro, uma ditadura de um poder sobre o outro. Beleza? Isso aqui, esse termo ditadura aqui, não é essa ditadura militar não, mas é um termo que você encontra na doutrina de direito constitucional sobre uma das formas de impedimento de que um poder possa controlar os demais poderes, né? Questão 10. A Constituição Federal de 88 não prevê expressamente o princípio da concessão do asilo político. Prevê, né? Lá no artigo 4. Então, errado. Salvo engano, é o último inciso. Quer ver? Concessão do asilo político. Isso mesmo, é o inciso 10. Errado. Lá no inciso 10, ele está expresso. Tudo bem? Questão 11. No Brasil, o pluralismo jurídico, esse termo aqui ele é interessante, tá? Pluralismo jurídico configura-se, por exemplo, quando a aplicação de regras criadas por membros de organizações criminosas, quando a aplicação constitui, por exemplo, um dos exemplos, né? Quando a aplicação de regras criadas por membros de organizações criminosas distintas das regras jurídicas estabelecidas pelo Estado. Verdadeiro. Correto. Isso aqui é doutrinário. O termo tem que te falar alguma coisa, né? O que é uma pluralidade jurídica? É como se você tivesse vários ordenamentos jurídicos diferentes para cada camada social ou para cada grupo específico que você esteja ali. E é de fato, a gente sabe, né? Uma coisa é como a lei funciona na zona sul da cidade, né?
Rio de Janeiro é clássico isso, né? Como a lei funciona na zona sul do Rio de Janeiro e como a lei funciona numa das favelas do Rio de Janeiro. Isso é o que a doutrina chama de pluralismo jurídico. E além disso, pior ainda, né, se você pensar que é bem comum, pega o PCC, que é o do Rio, né, é o primeiro comando da capital. Não, o Comando Vermelho é o do Rio, né? Eu sempre confundo PCC com o Comando Vermelho. Mas enfim, o PCC, que é o primeiro comando da capital, ele é de São Paulo. O Comando Vermelho, ele é do Rio de Janeiro. Os dois têm uma série de regras ali, quem faz parte daquilo ali, enfim, né? Óbvio que eu não entendo muito disso, né? Só li sobre essas coisas. Mas eles têm condutas próprias, têm regras próprias e têm um sistema jurídico próprio. Tudo bem? Se você faz aquilo, você tem uma pena aplicada ali. Essa pena, óbvio, não é do Estado. Não é o Estado que está aplicando, que detém o ius poniente. Então isso, aqui nós estamos falando da literatura jurídica, né, a doutrina, e os pesquisadores, eles chamam isso de pluralismo jurídico. Desculpa novamente. Não tem nada a ver com pluralismo político lá do artigo 1º. Tudo bem? Então, isso aqui é correto, sim, de fato. E eu espero que tenha ficado claro essa explicação, né? O termo, se você quiser, a gente pode colocar assim, o termo pluralismo jurídico é utilizado por pesquisadores da área para justificar a existência de ordenamentos jurídicos paralelos na sociedade. Alguns ainda vão falar que às vezes até o mesmo ordenamento jurídico são aplicados de forma diferente. Ele vai chamar isso de pluralismo jurídico de fato, né? Mas eu acho que aqui ficou claro, né? Salvo engano, eu acho que eu coloquei 12, não, eu coloquei 13. Então vamos lá. Penúltima, né? República é uma forma de governo. Então, parou e fogo na república. República é forma de governo? Tá certo. Então, a gente pode continuar lendo até aqui tá correto. Fundamentada na igualdade formal entre as pessoas, na qual o poder político é exercido por meio de representação, em caráter eletivo e por um período determinado de tempo. Perfeito. É a definição formal de república. Então essa questão aqui ela é interessante porque se você quiser fazer um caderno e lá no primeiro tópico seu, o que é uma república, você pode escrever um enunciado dessa questão aqui como sendo uma das possibilidades de conceito de república. Não há nada que mexer. Questão 13. A soberania, a separação dos poderes. Então nós estamos falando da soberania, a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, a garantia do desenvolvimento nacional, a independência nacional. Então, vamos parar e pensar aqui. Soberania, está lá no Sociedival Plus, é um fundamento. Separação dos poderes, está lá no artigo 2º. Garantir o desenvolvimento nacional é um dos objetivos, está lá no artigo 3º. E independência nacional é um dos princípios que são contidos lá no artigo 4º. São exemplos de princípios fundamentais. São, todos são. Porém, apenas a soberania constitui um fundamento da República. Sim. Correto. O que nós temos aqui, né? Nós temos a soberania, que está lá no artigo 1º. Vamos colocar assim, correto. Nós temos a soberania, que está lá no artigo 1º, como fundamento da República Federativa do Brasil, vamos colocar assim. A separação dos poderes está lá no nosso artigo 2º, e ele é um princípio fundamental. Garantir o
desenvolvimento nacional. Está lá no nosso artigo 3º. Está como um objetivo República Federativa do Brasil. E o último, que é a independência nacional, que está lá no nosso artigo 4º. Vamos procurar qual inciso? É o primeiro. Inciso 1, como um princípio que rege a República Federativa do Brasil no âmbito internacional. Ou exterior, né? Tanto faz. Quando eu falo exterior, é exterior à República Federativa do Brasil. Tudo bem? Então nós temos isso daqui. Todos eles são princípios fundamentais, entretanto, somente a soberania se mostra como um fundamento. Perfeito. Bom, essas foram as 13 questões que eu trouxe. São questões que não foram inventadas por mim, óbvio, né? Todas elas são questões de concurso legítimas, tá? Não inventei absolutamente nada. Trouxe elas no sentido de certo ou errado, até mesmo para a gente conseguir ler de forma mais fácil, extrair dela um sentido, senão fica muito grande a aula. Eu acho legal, assim, dá para dar uma estudada num tempo hábil e extrair informações relevantes. Então, beleza? E acredito que a aula fica por aqui, né? E na próxima aula eu vou trabalhar em cima do famigerado artigo 5º. Eu começo o artigo 5º de forma diferente, tá? Eu começo o artigo 5º lá pelos parágrafos, mas isso a gente deixa para a próxima aula. Bom, quiser entrar em contato comigo, www.douglasandradeadvocacia.com. Você consegue falar diretamente comigo, né? www.douglasandradeadvocacia.com. Beleza? Clicando aqui, você vai direto no meu WhatsApp profissional. Se você precisar de qualquer coisa, quer marcar aulas, dúvidas sobre concurso, quiser falar comigo também, estou à disposição. Se possível, né? Não sou tão ativo, sou bem sincero, né, nesse âmbito, mas tanto que eu até confundo, na verdade. Aqui, ó, se você quiser entrar em contato comigo, esse é o meu Instagram, beleza? Só digitar, né? douglasandrade.adv. Você consegue entrar no meu Instagram. Cuidado que eu acho que tem um ADV. Douglas Andrade é uma pessoa diferente, tá? O meu é Douglas Andrade ADV, né? Tem o meu símbolozinho aqui, né? Que é o símbolozinho que eu utilizo para minha folha aqui para as aulas. No mais, eu estou à disposição e agradeço a atenção. Muito obrigado.